Uma segunda questão que nós temos que considerar é o seguinte: é uma falsificação completa a ideia de que esse governo foi eleito democraticamente. Né? O governo foi eleito numa das operações fraudulentas mais escandalosas que o Brasil já viu até hoje. Né? É um cinismo dizer que esse governo foi eleito democraticamente. Esse cinismo, digamos assim, é natural se você pegar a Rede Globo, o Jornal Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, né? Zero Hora, Correio Brasiliense, etc. e tal. Mas na boca da esquerda é uma coisa totalmente insensata, totalmente sem sentido. Né? O governo foi eleito porque foi alguém, né? Ou seja, o sistema judiciário brasileiro, Sérgio Moro, o STF, trataram de retirar do páreo o candidato que ia vencer as eleições, que era o Lula. Está preso. Né? E ainda por cima, não só trataram de retirar ele do páreo, como fizeram isso de maneira totalmente ilegal. Primeiro, ele foi condenado de maneira ilegal, sem provas. Segundo, mesmo condenado, ele teria o direito de concorrer, e o STF foi impedindo a candidatura dele de maneira ilegal, até que o PT, que não é um partido que a gente sabe que não leva as coisas até o fim, abandonasse a candidatura dele. Então, quer dizer, a fraude é uma coisa escancarada, é uma coisa monstruosa. Nessas condições, mais ainda a população tem o direito de se revoltar. Né? Isso é muito importante de assinalar, porque uma parte da esquerda, né, caiu numa política totalmente falsa, totalmente arbitrária, que é a seguinte: né? Como eles decidiram aceitar a fraude, né, retiraram a candidatura do Lula, lançaram outro candidato, que foi Fernando Haddad, né, que era o que todo esse mecanismo, toda essa operação política queria que acontecesse, que o Lula fosse retirado e fosse colocado um substituto que não fosse capaz de perturbar o processo eleitoral. Né? Vejam bem vocês, não é só que não fosse capaz de ganhar, mas que não fosse capaz de perturbar o processo eleitoral. Porque o Lula, mesmo perdendo, essa crise que nós estamos vendo hoje do Bolsonaro, ela teria começado provavelmente no dia seguinte da eleição. Porque, logicamente, que o ataque contra o Lula seria maior, isso despertaria a paixão popular, a oposição popular e tudo mais. Então, a candidatura do Haddad serviu também para, né, abaixar a temperatura da eleição. Nesse caso do Haddad, né, muita gente não percebeu até hoje, é impressionante isso, o PT, ele caiu direitinho na arapuca montada pelos golpistas, né, em nome de que tem que apresentar um candidato e não sei o que lá. Hoje está muito claro, né, que a candidatura substituta ela só serviu para, felizmente, de maneira muito momentânea, dar uma aparência de normalidade, de legalidade, de legitimidade à eleição do Bolsonaro. Né? Ou seja, muito momentaneamente, porque nós já estamos aqui numa crise total do governo Bolsonaro. Mas vocês imaginem, por exemplo, se o Lula não tivesse concorrido, se o PT não tivesse lançado candidatura alternativa, se tivesse sido denunciada a fraude que era tirar o Lula da eleição, como estaria, em que pé estaria, em que nível estaria a situação política nesse momento. Tá? Estaria muito mais acentuada. Então, nós temos que dizer aí, eu não vejo muito, mas eu vejo esporadicamente, pessoas, inclusive, que tiveram uma atitude muito combativa contra o golpe, etc. e tal, caírem nessa armadilha, nessa arapuca, de achar que a candidatura, né, do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi realmente um gesto de luta contra o Bolsonaro. Né? Uma outra pessoa, são poucos, mas uma outra pessoa fala assim, não,
o pessoal não quis apoiar o Haddad e ajudou o Bolsonaro a ganhar. Não, absolutamente. Quem apoiou o Haddad é que ajudou o Bolsonaro a ganhar. Essa que é a verdade verdadeira. Quando você tem uma eleição fraudulenta e você oferece para a eleição um candidato para ser esmagado, você que está ajudando o outro a ganhar. Você está fazendo mais do que ajudar a ganhar, porque a vitória, no certo sentido, estava preparada de antemão. Você está ajudando a encobrir a fraude. Então, a única serventia da candidatura Fernando Haddad foi encobrir a fraude num momento de grande crise nacional. Por isso é absurdo falar que nós não podemos pedir a saída do Bolsonaro, a derrubada do governo Bolsonaro, porque ele é legítimo. Ele não tem um pingo de legitimidade.